Esse evento, o Seminário Mulheres na Direção, ele é uma das ações de um projeto que se chama No Tear da História, Maria Helena Lopes, que foi um projeto aprovado no edital Memória e Patrimônio da SEDAC, com financiamento, né, da PNAB, da Política Nacional Aldir Blanc. Então, a importância, né, desses financiamentos públicos para que projetos como esse, que era um sonho antigo meu, né, se tornem realidade. E nós temos então 4 ações nesse projeto. Uma delas é o livro, que vai ser lançado hoje às 18 horas, então todos estão convidados, logo aqui na saída, que traz a trajetória então da Maria Helena Lopes, uma das primeiras diretoras teatrais profissionais do Rio Grande do Sul, que abriu um campo aí, né, de trabalho para tantas outras, porque Porto Alegre, especificamente, tem, né, essa característica de muitas mulheres na direção teatral. Além do livro, a gente tem esse seminário, que é exatamente para a gente reunir pessoas interessadas, né, nessa temática, reunir outras diretoras para estarem trocando, compartilhando. Nós temos o acervo digital, foi feita, então, durante esses últimos meses, a digitalização de todo o material dos espetáculos do Grupo Tear, da Maria Helena Lopes. Então, são 10 espetáculos que têm agora todas as fotografias, os roteiros, os programas de espetáculos, as críticas, né, que vão estar, já estão, na verdade, no acervo do Espaço Sonhaduro, que é um acervo do Teatro de Arena, que é um acervo dos acervos da cultura, que é os acervos da cultura são os acervos do governo do estado, né? Então a gente considera essa uma ação muito importante, porque abre um precedente. A gente já tem o acervo do Teatro de Arena, mas que tem a documentação do período ali da censura, né? Os textos censurados, mas não tinha nenhum acervo de um grupo de teatro aqui de Porto Alegre do estado. Então isso é um precedente, né, muito interessante para que a gente comece a catalogar materiais de outros espetáculos, de outros grupos, porque o que não falta é história, né? É história do teatro aqui em Porto Alegre. E a outra ação é um ciclo de palestras, porque quando eu pensei esse projeto, eu imaginava assim, a gente faz o livro, a gente faz o acervo, só que isso não é divulgado, às vezes não chega nas pessoas. Então, esse acervo do Espaço Sonhaduro, ele já existe há um tempão, mas eu falo para as pessoas não conhecem, textos censurados não conhecem, onde é que eu compro, né? Então, a ideia é levar nas universidades, principalmente aquelas que têm curso de teatro, essa informação para os estudantes, como é que a gente acessa o acervo, como é que a gente, né, mexe naquela documentação, levar o livro, então, né, levar esse material também para que a coisa fique mais difundida, né? Tá muito alto o microfone para vocês? Não? Porque meu retorno aqui tá... Sil. E eu queria muito agradecer também, além da presença de todos vocês, a Silvana Rodrigues, que aceitou essa empreitada, porque cada uma dessas ações acaba sendo uma grande ação, né? Hoje em dia nos projetos a gente tem que ter 1000 ações, né, no meu projeto. E esse projeto envolve, então, vários parceiros em cada uma das ações, e a Sil é a minha grande parceira de hoje, desse projeto. Obrigada, Ju. Eu estava comentando com a Juliana que a gente se conhece há 20 anos, né? Gente, desde 20 anos. acho que uma das primeiras oficinas que eu fiz, e que a gente sempre se reúne, felizmente, quando é para juntar a mulherada, né? Somos colegas na mulheragem e agora no Mulheres na Direção. E a Ju me convidou para essa empreitada também para pensar em outras mulheres que estão dirigindo agora, né? De a gente pensar junto. Então, a segunda mesa também vem na direção delas, com mulheres que trabalham na direção, nas escolas, nos palcos. Sim, o grande desafio foi a gente sentar, tomar um café e pensar quem a gente ia convidar, porque são muitas mulheres incríveis, né? Então a gente teve que buscar, na verdade, nomes a partir de um recorte, né, que a gente fez. Sim, que é o quebra-cabeça. A gente sofrendo, né? Foi muito sofrimento para chegar neste momento alegre, porque uma curadoria, né, é sempre uma escolha ínfima de universo de possibilidades e combinações e agendas. Então, que esta pequena amostragem hoje seja um convite para novas ações, que a gente pense, não, mas fulana tinha que estar nessa mesa. Vamos fazer um novo encontro com novas pautas, porque a gente tem muita coisa para dizer
E para além, né, do Mulheres na Direção, tá, esse é o passinho 1. Vamos para o 2 agora. O que essas mulheres tão diversas, tão diferentes, tão plurais e distantes estão fazendo, e o que mais a gente ainda pode fazer, que deste encontro dessa tarde, muito breve, saiam parcerias e possibilidades de novos encontros, né, Ju? Essa é a nossa singelíssima vontade. Com certeza. E a gente pensou justamente essa primeira mesa, né? Já podemos dar uma... Já. Antes eu queria agradecer as meninas da Libras que estão aqui com a gente, a Renata e a Júlia, né? Que é super importante em todos os eventos a gente ter, né? Esse cuidado. Também vai estar sendo filmado. Tinha muita gente lá na página do projeto perguntando se ia ser filmado, se não ia, se ia ser, né, online, ao vivo e tudo mais. Então vai ficar filmado, isso é um registro importante, né? E aí a gente pensou essa mesa, a mesa histórica, né, que seria a primeira mesa. Elas fizeram história, Maria Helena Lopes e Irene Brits. Mas por que a Irene, né? Por que a Irene? Você não é da Maria Helena, né? Mas a gente nunca está sozinha, né? A gente tem sempre outras mulheres trabalhando com a gente. E a Maria Helena e a Irene, a história delas ela começa junto, assim, praticamente, né? Eu trouxe para vocês, como não, né? Um documento que é o primeiro Festival Nacional das Mulheres nas Artes, de 82. Aconteceu no Rio de Janeiro, né? Organizado pela Ruth Escobar. Oi? São Paulo. Ai, desculpa, São Paulo. Eu adoro quem está aqui para dar a errada, ao vivo. Não, nervoso a pessoa se perde, né? E aí, esse festival, gente, ele foi o primeiro grande evento nacional com essa ideia de unir mulheres artistas para saber o que elas estavam fazendo. E não eram só do teatro, né? Era do teatro, das artes visuais, da música. Eu estava lendo aqui no programa que a Mercedes Sosa cantou junto com a Clementina de Jesus nesse evento. Então, assim, 10 mil pessoas, né? Mais de 400 atividades. Então, assim, foi uma coisa, realmente um marco histórico. E quem está nesta programação? Maria Helena Lopes e Irene Brits, que, né? Inclusive o Sérgio e a Mirina devem ter participado, podem depois falar mais sobre esse evento fantástico. Mas então é lindo que essas duas mulheres estavam presentes nesse marco histórico. E também tinha uma outra gaúcha que era a Nirce Levin, né, grande atriz aqui de Porto Alegre, que mora fora já há anos, mas que foi a organizadora desse evento. Então eu já fiquei pensando, a Nirce até me deu um oi, assim, que ela também articulou, né, como essas articulações políticas também, né, da gente alavancar as outras mulheres, da gente se ajudar, da gente estar fazendo girar o trabalho, né, não só o nosso, mas das nossas colegas. Então acho que isso representa muito, né, essa ideia, que é um pouco a ideia do seminário também. E a Maria Helena e a Irene, elas começaram juntas num grupo de teatro chamado Teatro Livre, nos anos 60. Então lá na página do projeto, vocês têm uma foto delas super jovenzinhas, como atrizes, em 1966. 4 pessoas passam enquanto as lentilhas cozinham. Era esse o nome da peça, com direção do Ivo Bender. E no ano seguinte, 1967, as duas entram no CAD, no curso de arte dramática. A Irene entra como aluna e a Maria Helena entra como professora de expressão corporal. Depois disso, a Maria Helena vai ter a segunda direção dela, Dona Rosita Solteira, e a Irene Britsky vai fazer parte do elenco. E depois, nos anos 80, né, elas têm os seus grupos. Isso também, né, é uma coisa de peso, assim, né, diretoras pioneiras e que também estabeleceram coletivos e que foram super importantes para a nossa história. Mas então, parando por aqui, nós pensamos em convidar 3 pessoas que têm uma conexão muito forte com essas mulheres, pensando nisso mesmo, né? De como uma influencia a outra, de como o saber dessas mulheres vai atravessando gerações. Sil? Aqui, só um pouquinho, que travou aqui no celular, gente. Não, eu pedi para Sil ler, porque eu esqueci o óculos e eu já estou assim, sem condições. É só de aumentar. Não, eu já destaquei dessa, então... Não, realmente. Só que eu aceito. Peraí.
Peraí. A tecnologia falha. Então, eu vou anunciando, daí a convidada pode ir já passando aqui para o seu lugar. A primeira, então, é a Inês Marocco, diretora de espetáculos, professora e pesquisadora. Ela é professora do DAD, o Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da URGS. Ela fez o mestrado e doutorado em termos em francês. Inês, depois tu fala aí. Fala. Na França. Formação na escola do Jacques Lecoq, diretora do Grupo Cerco de Teatro desde 2008, realizou os espetáculos O Sobrado, Incidente Antares, Arena Selvagem e, juntamente com Calize Cabeda, o musical Trago Sorte, Mentira e Morte. Palmas para ela. Quer que eu leia o título? Claro. Onde é que está? Estética, science... Estética... Peraí que eu não estou lendo o texto. Peraí. Estética, tecnologia, Peraí, agora, peraí. Dá para abrir? Aí. Abre. Tá. Esthétique, agora sim. Esthétique, science et technologie des arts. Pela Université de Paris, Paris 8, Saint-Denis. Voilà. Olá. Patrícia Fagundes. Ah, sou eu? Eu pensei que era encenadora, artista da cena, produtora, professora, pesquisadora e mãe. Docente do Departamento de Arte Dramática da URGS e no programa de pós-graduação de artes cênicas da URGS. Fez doutorado em Madrid, mestrado em Londres, mas a ideia sempre foi morar e criar na cidade onde nasceu, Porto Alegre. Fundadora da Companhia Rústica de Teatro, no qual dirigiu e compôs a dramaturgia de diversos espetáculos e outras experiências cênicas, recebendo vários prêmios e indicações açorianos e Braskem, de melhor direção e espetáculo. Uma das fundadoras da Zona Cultural, desenvolve investigações e criações relacionadas ao teatro como estado de encontro, cena no espaço urbano, composição dramatúrgica, festividade, cabarés do sul do mundo, diálogos entre produção e criação, arte e sociedade. E vários seminários também. Vários seminários. Adoro um seminário. Estou sempre nos seminários. Palmas. Vou pegar minha mochila que tu pegou meu lugar. Tá. E agora, Jezebel de Carli, mestre pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da URGS, professora do curso de graduação em teatro e licenciatura da UERGS, integra o coletivo Errática, tendo dirigido os espetáculos Ramal 340, sobre a migração das sardinhas, ou Por que as pessoas simplesmente vão embora, de 2015, e Plug, um desvio imaginativo, de 2017. Participou como atriz no espetáculo Dispositivo Gaivota, de 2018, dirigido por Francisco Gic, da Errática. Foi diretora da Santa Estação Companhia de Teatro. Como encenadora, recebeu os prêmios Açorianos de Melhor Direção em 2005, Prêmio Quero Quero 2006 e Melhor Direção no 12º Prêmio Braskem em Cena e 24º Porto Alegre em Cena. Em 2013, dirigiu BR Trans, solo de Silvério Pereira, e em 2015 dirigiu com Silvério Quem Tem Medo de Travesti, do coletivo artístico As Travestidas. Estreou em 2019 Terra Dourada, solo de Ana Luísa da Silva, o qual recebeu o prêmio de Melhor Dramaturgia no Prêmio Açoriano de Teatro e de Melhor Espetáculo no Prêmio Braskem, no 27º Porto Alegre em Cena. Em 2020, estreou como criadora atriz no Hiper Gaivota, Prêmio Braskem de Melhor Concepção e Direção, para Francisco Gic, no 27º Porto Alegre em Cena. Palmas para a Jezebel! Muito premiada, né? Premiadíssima. Então, só vou te Mais apontar. premiada. Então agora, peraí, tu tá comigo, né? Então agora, gente, só 2 informes. Quem se inscreveu e vai querer certificado, em algum momento procura o Jeff, só para dar um check no nome. E agora, tá contigo, Ju. Agora, com ela. Tá, eu vou pro computador ali para fazer a tecnologia funcionar. Quem começa?
Gesi? Eu começo? Isso, a gente vai fazer um primeiro momento Maria Helena, digamos assim, né? Com as convidadas que tiveram essa experiência com a Lena e depois aí a Paty fala da Irene também. Eu levanto. Será que eu preciso levantar, gente? Vocês preferem ou posso fazer daqui? Posso fazer daqui? Obrigada. Acho que sim, né? Gente, boa tarde a todas, todos e todes. Eu queria me apresentar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados, uso uma blusa preta, uma calça toda colorida, com uns tigres em volta. E eu tenho um jeito de falar que é assim, meu sinal, meu nome, aqui. E estou nervosa. Parece que a Lena está aqui. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, eu escrevi coisas e vou falar também. Vou falar e escrever, vou falar e vou ler algumas partes, tá? Eu fiz um PowerPoint, não coloca ainda, tá, Sil? Então, eu queria muito agradecer a Ju pelo convite, que me deixou muito honrada, assim, mesmo. Falar sobre a Maria Helena é algo que eu não sei muito definir o que ela significou para mim. Talvez tudo no sentido da direção e do trabalho em teatro. Queria parabenizar a Sil também pelo seminário, pelas duas. Queria cumprimentar as meninas, que são as mais jovens, a Guada, que está aí, a Mayura, né? E a Júlia, que não está. A Júlia falta. Falta. A Júlia, gente, ela vai chegar às 13h30 com um convidado muito especial, que é o convidado mais jovem do seminário, com apenas 2 meses, que é o Bento. Então a gente fez essa combinação, porque a Júlia está num momento bem especial ali. Então, Júlia. Aí, e finalmente quero cumprimentar as menos jovens, não tão jovens, maravilhosas diretoras. Eu sou a do meio, né, Inês? Eu acho que sou, não sei. Bom, quando a Ju me chamou, imediatamente topei, mas depois me deu um certo nervoso e, como dizia a Irene Britsky, um cinturão de fogo se formou aqui no meu pescoço e foi até o meu estômago. Vulgarmente, a Irene falava em cinturão de fogo, mas era realmente uma dor de estômago, uma azia, e foi isso que me deu quando eu topei e pensei, como é que eu vou falar da reverberação dos encontros com a Lena e com o teatro em minha trajetória como diretora? Como é que eu vou juntar essas coisas? E eu perguntei para Ju várias vezes, eu falo de mim, da Lena, eu falo do que eu, assim, não sei. Aí ela me disse, não, fala do teu trabalho, então é isso. Aí eu achei um jeito, que é falar do meu trabalho, dos encontros que eu tive com a Lena, como aluna e depois como atriz, e a partir desses encontros trazer alguns pontos e princípios de teatro que muito foram significativos para mim e ainda são. Aí eu montei um certo PowerPoint, assim, peguei todas as coisas que eu tinha, jornal, um monte de coisa, programa, tarará, e fiz um básico, assim, bem do meu coração, todas as coisas que eu consegui extrair dos encontros que eu tive com a Lena. Pode passar primeiro? Então, quando eu falo em... Vou levantar um pouco. Quando eu penso em mestre, vocês vão me deixar aqui sozinha. Tá. Quando eu falo em mestre, quando eu penso em alguém que foi meu mestre ou minha mestra,
eu só posso pensar em 2 pessoas. Não, eu penso em várias, tá? Tive vários professores e tal. Mas mestre, aquela relação de discípula e mestra, me vem com certeza a Lena e o Irion. Para mim, eu acho que eles foram o meu curso de direção. Eu não sou formada em direção, não tenho formação, a minha formação é em interpretação teatral no DAD, mas como eu fui aluna de ambos e depois eu fui trabalhar com eles nos seus determinados grupos, eu sinto que eles me ensinaram tudo o que eu sei sobre direção e atuação. Pode passar para mim, Silvio. Volto só um pouquinho, só para me lembrar a data. A data foi de 1986 a 2001, foi quando eu tive esses encontros com eles. Então, o primeiro encontro com a Lena foi no TCC, quando se implementou a primeira turma de trabalho de conclusão de curso, e aí tinha que escolher uma orientadora, um orientador. E aí eu escolhi a Lena, eu e mais 5 pessoas. Bom, aí ela só tinha uma vaga. E eu não sei porquê ainda, nunca perguntei, mas por que ela me escolheu, eu acabei sendo orientada pela Maria Helena e fiquei super feliz e achei que eu estava arrasando no DAD, que ia ser uma grande atriz. Não, juro, eu sonhei que eu ia ser uma grande atriz. Eu achava que eu ia ganhar o Oscar. Não ganhei, nem fui até lá. E não ganhei nem umas Açorianos de interpretação. Fui ganhar o meu primeiro Açorianos em direção. Que coisa, né? Trabalhei 20 anos em atuação, eu sou ruim mesmo, acho. Então, o primeiro encontro com a Lena, o que eu fiz? Estados corporais e vocais de personagens femininos da tragédia grega. Eu adorava a tragédia grega. Hoje eu não gosto mais tanto, mas eu gostava muito. Então era a partir do mito da Cassandra, outras mulheres da mitologia grega apareciam. Então aparecia Medeia e Electra, eu acho. Acho que eram essas 3. Aí eu fui para a sala, a Lena me pediu, Gesi, faz um material, cria alguma coisa e eu vou ver. Então na primeira orientação, eu me lembro que ela estava sentada lá, não nessa sala, né, mas numa sala lá do DAD, bem no fundo, e eu tinha feito alguma coisa, fui para a sala, me esfalfei fazendo coisa, e aí eu já tinha selecionado uns textos, e aí eu comecei de costas, assim. Por que eu comecei de costas? Porque eu não ia conseguir olhar para ela, eu ia me paralisar total. Então eu comecei de costas, como muitos alunos, né? Naquela época eu nem sabia direito onde é que eu estava, isso antes, né? Antes de fazer o TCC. Muitos alunos meus e alunos mais, eles vão lá para o fundo da sala, né? Sempre que quando a gente tem muito medo, a gente vai cada vez mais para o fundo, ou começa as coisas de costa. Eu fiz isso. Daí eu fiz a cena, tudo, tarará. Aí, bom, vamos conversar. Daí ela disse, nada estava bom. Nada funcionava. Por que nada funcionava? E aí ela me disse uma coisa muito importante, significativa para mim, que até hoje eu guardo isso. Ela disse, esses textos não servem, esses fragmentos que tu escolheu. Tu tem que escolher outros textos. Tu tem que escolher os momentos de intensidade e de estados críticos das personagens. Assim, para mim isso significou muito, né? Porque eu ainda levo isso comigo quando eu falo para os alunos, quando eu peço para os atores, para as atrizes escolherem alguma coisa. Olha, a Ira está aí e ela pode dizer, eu não te disse isso, eu falei isso outro dia. Escolham a parte que você ama com o coração. Pode passar. Daí tá, rolou um tempo. Como eu sempre digo para os meus alunos também, que me perguntam assim,
como é que eu faço para entrar num grupo, como é que eu faço para trabalhar com diretor e diretor. Eu digo, você tem que ir lá e dizer para essa pessoa, olha, eu quero trabalhar contigo. E foi o que eu fiz com a Lena. Além de convidá-la como orientadora, em algum momento desses anos, de 91 até 92, eu devo ter dito, Lena, por favor, eu quero trabalhar contigo, eu quero ser do teatro um dia. E aí aconteceu que ela me chamou para fazer esse espetáculo. Caldva, a farsa do convidado obsceno. Isso em 1982. Direção da Lena, com o Sérgio, o Marco e outros novos atores. Acho que estava o Fernando Severino, a Tatiana Cardoso, o Breno Ketzer, a Nora, eu e a Lisa Beck. A Lisa estava? Não, estava já. Então aqui tem o programa, a capa do programa, tinha muitas coisas legais dentro do programa. Quando a gente ainda tinha prestígio, quando o teatro tinha prestígio e a gente conseguia as capas de segundo caderno da Zero Hora, que depois, difícil agora, né? E uma das coisas que eu aprendi com a Lena também foi compor figuras a partir da utilização de figurinos, adereços e objetos. Eu me lembro que eu chegava no ensaio e o teatro tinha tinha um acervo, né, de figurinos e tal. E a Lena sempre dizia para a gente compor figuras. E a partir dali vinha poderia vir um personagem e tal. Eu me lembro do Marco e do Sérgio, eu nunca assim falei, mas eles, quando eu vi, eles botavam, pronto, tinha um personagem. A gente botava, ficava cada uma coisa com a outra, nada combinava. E a Lena, me lembro da Lena fazer ela passava assim, a gente estava enfileirado, ela passava e dizia, aqui, ok, aqui, não, aqui não tá bom, tem que mudar isso e aquilo. E os guris, era fácil, era muito fácil para eles, né? Então até hoje eu faço isso, eu trabalho a gente tem acervo no coletivo e a gente trabalha assim com figurinos, adereços, criando figuras para improvisar e tarará. Eu tenho 5? Meu Deus! Então, pode passar. Tá aqui também, ó, o texto, né? Eu encontrei o texto todo rabiscado, todo mexido. O texto estava todo assim. Hoje ninguém mais usa texto, né? Está todo mundo no celular, meus alunos não vêm com papel. E aqui a gente trabalhava com papel. Então, uma das coisas muito que eu entendi como mexer num texto, não exatamente no Caldva, mas, assim, não me lembro de fazer leitura de mesa, não me lembro de a gente ir direto para o texto. A gente sempre ia pelas bordas, eu faço isso também, completamente, não entro no texto bem lá depois. Adiante. Depois, lá em 98, 99, a gente aconteceu um projeto chamado Espaços Possíveis, que era FUNPROARTE, e era como potencializar espaços públicos a partir de práticas teatrais. Então, teve 2 espetáculos, Shakespearean-se, dirigido pela Lena, foi no mercado público, aí sou eu também, eu era bem nas fotos. Acho que eu funcionava, né, porque aparece bastante. Então, pegando a ideia da dramaturgia do espaço, acho que a Lena já trabalhava isso desde sempre, né? Muito depois, todas essas coisas que eu estou falando, parece que, como é que eu vou dizer, já em 80 e poucos, lá não sei quando, a Lena já fazia isso. Muito tempo depois,
a gente veio falar de dramaturgia de espaço, muito tempo depois a gente veio falar de dramaturgista, de escribagem, de processo colaborativo. Eu acho que ela já fazia tudo isso. O teatro já fazia, né? Todas as coisas que hoje a gente entende como teatro contemporâneo, né? Então, eu também trabalhei muito, rua, arte, fiz várias coisas, principalmente em Montenegro. Pode passar. A improvisação, né, que é... no Shakespeare citava o Sérgio, o Nelson Diniz, isso. Então, é o Nelson, eu, a Lisa, aí já não estava mais o Fernando, não estava mais a Tati, mas eu permaneci lá. Eu me lembro que o Marco falou uma vez para mim, tu tem que conquistar o teu espaço. Não era fácil, não era nada fácil conquistar um espaço ali. Mas eu acho que eu conquistei, assim, um pouquinho, para passar. Aí depois, o segundo espetáculo desse projeto Espaços Possíveis foi Álbum do Desejo, a partir da obra Álbum de Família do Nelson Rodrigues. Quem dirigiu foi o Marco, mas ainda era dentro do teatro. E o terceiro espetáculo, a Lena iria dirigir. Isso foi na Casa Godoy, uma casa tombada. Aí é o Carlos Ramiro, aí entrou a Jana, não me lembro dele. Bom, já aí foi uma transição, eu acho, do teatro, do Marco, para o teatro de ensaio. Que depois ele vai fazer o Trágicos. A Lena iria dirigir o terceiro espetáculo, mas a gente ia para a Casa de Cultura, lá na Mário Quintana, e não acabou que a gente não levou adiante, o processo foi interrompido. Processo colaborativo, dramaturgista, né? Escribagem, ela chama o Glênio Povos, que quando eu estava lá, né? Quando eu participei do teatro, que era quem fazia escribagem, anotava todas as improvisações e tudo. Falando em improvisação, é muito difícil, né? Nossa. O Sérgio não vai lembrar, mas eu lembro muito de uma improvisação que ele pegou uma vassoura, só uma vassoura, e ele ficou horas improvisando com essa vassoura, e assim, ia para todos os mundos possíveis com uma vassoura, e a gente ria e chorava e tudo e tal. E eu acho que é isso, né? O processo de improvisação é um treino também, tem a ver com grupo, né? Com teatro de grupo, e é um processo que vai se aprendendo ao longo do tempo. Pode passar? Aqui. Foi dia 28 de outubro de 2018. Foi a última vez que eu vi a Lena. Eu falei com ela por telefone outras vezes, mas nesse dia tinha uma comemoração do Nudade e a Gisela Beixe me ligou: Gese, tu pode buscar a Lena? Eu disse, claro, porque ela disse que é tu que vai buscá-la. E eu disse, nossa, vou com o maior prazer e tudo. E aí a gente, né, porque eu muito levava ela em casa, assim, depois dos ensaios, porque eu tinha carro, daí eu levava a Lena. Aí eu só queria terminar com essa frase, que eu acho muito legal: quando o ator tem a flor da juventude, deve trabalhar para desenvolver a flor do ofício, porque quando a flor da juventude tiver desaparecido, já será demasiado tarde para desenvolver a flor do seu ofício. Helena, obrigada por tanto e por tudo. É isso. E a gente estava feliz. Obrigada, gente. Ai, Gese, é muito bom te ouvir. Era bem essa a ideia, né? A gente ouvir
mulheres que estiveram em contato durante muito tempo com a Lena, com a Irene, e várias coisas me passaram na cabeça, mas duas que eu queria comentar. Uma é isso, assim, preparando o material do livro, que está aqui, eu não mostrei, no Teatro da História, Maria Helena Lopes, que eu tentei sintetizar, vocês viram que é um livrinho pequeno, né? Mas assim, é muita história, e é incrível como na trajetória da Maria Helena ela tem essa coisa de pioneirismo, tanto nos espetáculos que ela estava envolvida como atriz e depois como diretora. E aí, se a gente for ver a história do teatro nacional, mundial, a gente vê que, mas isso aqui a Maria Helena estava um pouco antes, ela já estava fazendo, propondo algo que vem depois. Então é incrível ver isso durante toda a trajetória dela. Em 1967, que foi a primeira direção dela, Teatro Variações sobre o Tema, um teatro totalmente físico, experimental, que estreou numa boate na Independência. Então, assim, algo, né, totalmente, sempre com essa proposta. E a outra coisa foi tu dizer que a tua formação como diretora não foi na academia, não, né? Foi com ela. A Maria Helena, ela também não... Isso eu acho incrível da história dela. Ela também não teve uma formação acadêmica. A primeira formação dela foi em dança, na escola da Lia, né, Bastian, que é uma grande referência de dança aqui no Rio Grande do Sul. E aí começou a dar aula na escola da Lia, e aí ela foi para expressão corporal, e aí chamaram ela para entrar no CAD em 67, porque é curioso, né, ela entra como professora e a Irene entra como aluna, sendo que as duas, né, faziam teatro juntas. Mas a Maria Helena já tinha essa experiência na expressão corporal, e aí que ela dá o salto, né, para o mundo do teatro. E durante toda a sua carreira ela vai estudar com grandes referências, né? O Eugênio Kuznet, né? Então ela traz Stanislavski para dentro da universidade, depois Lecoq, lá no final dos anos 70, ela traz também essa metodologia, né? E traz as linguagens do clown, do bufão, então sempre assim, colocando luz, né, sobre novas propostas. Muito obrigada, gente. Obrigada, Aline. Inês, contigo. Eu pego esse papel. Acho que eu desliguei. Agora sim. Oi, bom dia. Boa tarde. Ai, eu tô nervosa, mas tudo bem. Eu não fiz PowerPoint, tá? Eu sou tô bem louca, porque eu tô quase me aposentando, então um monte de coisa para fazer, eu tô bem pirada. Mas aí eu anotei um monte de coisa sobre a minha relação com a Lena, né? A minha relação com a Lena foi bem diferente, assim, da Gese. Eu tive muita dificuldade, assim, de entender ela. Eu tive isso na aula de expressão corporal, principalmente, né? Eu tinha medo dela, né? Tinha medo, não entendia e me sentia um pouco intimidada em relação a ela, né? Mas eu acho que era só eu, não sei. Mas, enfim, o trabalho de corpo me interessava muito, eu não tinha consciência na época, eu fui depois me dando conta. Mas, de qualquer forma, essa primeira, digamos, o primeiro contato com a Lena foi meio, não traumático, porque isso não, claro, eu ia nas aulas e tal, só eu não entendia, sabe, eu não entendia o que ela queria, mas enfim. Então, assim, me contextualizando, né, eu fiz o DAD nos anos 70, 71 a 75. Isso faz mais de 50 anos, né? Só para vocês terem uma ideia, na época o CAD era CAD, não era DAD, Centro de Arte Dramática. E na época o currículo era bem diferente. Era um currículo mais integrado, assim, por exemplo, a minha turma, eu seguia a minha turma do início ao fim, né? Não é como hoje, que é semestral, cada turma, digamos, tu entra com a mesma turma, mas durante o teu período, né, de formação, tu não tem os mesmos colegas semestralmente, por exemplo. Bom, e só para contextualizar, né? Mas o que eu mais aprendi com a Lena foi na aula de interpretação. Que aí eu comecei a entender
as coisas. Por quê? Porque eu tinha tido uma aula com uma outra professora que foi meio traumatizante para mim. Eu fiquei meio traumatizada. Por quê? Porque ela dizia assim, olha, você tem que contar uma história, ir lá para frente e chorar. Eu disse, bah, como é que eu tentei, não consegui. Eu disse, bah, eu não vou conseguir fazer, né? Eu não vou conseguir fazer atuação, porque eu não dou para coisa. Que eu achei que era aquilo, né? Atuar é isso, tem que fazer chorar. Putz, que saco, né? Tá. Mas ao mesmo tempo eu não achava saco, eu achava que, é isso, né? Tá. Ninguém nunca me disse que não era isso, tá. Aí o que aconteceu? Eu fiz uma aula com a Lena, que foi com uma turma mais adiantada que a gente, que estava a Lúcia, me lembro da Lucinha, tinha um pessoal mais antigo, e ela trabalhou com pequenos burgueses. Ela estava trabalhando com pequenos burgueses. E ela pegou uma cena do Pequenos Burgueses e a Lúcia fazia uma empregada. Ali eu fiquei fascinada, porque ela trabalhou com micromovimentos, com ações físicas. E eu fiquei assim, gente, é isso, sabe? Eu disse, é isso. Aí eu comecei a mudar minha percepção em relação à Lena, né? E depois teve um outro trabalho que eu fiz com ela, que aí era só minha turma, né? Que era formada só de mulheres. Na época a gente tinha fama de costureiras. As costureiras, lá vem a turma das costureiras. Era um horror. Mas enfim. Mas a gente tinha uma fama horrível. Tá, e aí a gente estava trabalhando um texto que é do Antônio Bivar, que se chama Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã. É isso. E é a história de duas presas. É uma peça bem absurda, ela foi feita nos anos 60, bem na ditadura. 68, por aí. E ela mistura o absurdo com o real, assim. Então elas estão presas, tem um carcereiro, a relação delas, ao mesmo tempo que parece real, tem umas coisas meio alucinadas, assim. Eu não vou contar a história, mas eu acho que vocês, entrando no Google, vocês vão achar. Mas aí tem duas personagens que são as prisioneiras. Uma delas é a Geni, é a Eloneida, que é mais, assim, mais feminina, né? E a Geni, que se chama Geni Porreta, né? Só pelo nome. Ela era uma lutadora de boxe, uma coisa assim. Boxe livre, uma coisa assim. E ela era bem masculina. E a Lena mandou eu fazer essa personagem. Eu disse, tô ralada, né? Não sei, eu não sabia fazer nada. Bom, tá. Eu disse, tô ralada, não sei fazer nem normal, né? Bom, normal, olha. Porque ela era excessivamente masculina, né? Excessivamente. A gente via pelas falas e tal. Aí a Lena começou a trabalhar comigo posturas físicas. Me mandou sentar e disse, faz isso, faz aquilo. Eu comecei a fazer. E de repente, aos poucos, com esses micros movimentos, sabe? E microações, eu comecei a me encorajar e foi saindo essa figura, né? Que era bem diferente, né, de mim, que eu nem pensava assim, em como fazer, né? E foi saindo. Então, essas duas experiências com a Lena, assim, me deu um estalo na cabeça. Eu disse, meu Deus, é isso, né? Eu já fazia no DAD umas experiências corporais, sem fala, eu não gostava de texto. E às vezes eu me reunia com quem gostava de fazer essas experiências, a gente fazia. E era bem legal, a gente se divertia horrores, né? Porque para mim teatro é prazer, né? Fundamentalmente, né? E funcionava também, não era só porque dava prazer, mas aí. Bueno. Aí estou indo no meu caderno aqui. E a minha relação fora do DAD com a Lena, né? Bom, fora do DAD,
Teve uma vez que eu encontrei ela por acaso em Buenos Aires. Eu sou super amiga, né, da Lúcia Durion e ela também. E uma vez, a Lúcia disse, olha, vai acontecer um curso de expressão corporal de verão em Buenos Aires. Vamos. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Como eu gosto de corpo, né? A Lúcia sabia, vamos. Quem eu encontro lá? Maria Helena. Eu disse, tá. Mas assim, como a gente não tinha muita proximidade, né? Eu super amedrontada, super com medo dela. Eu não chegava muito perto da Helena, não conseguia, né? Sempre tive muito medo dela. E ela sabia. Bom. Mas enfim. E tá. Então, fora da idade foi isso. Outra relação que eu tive com a Lena, profissional, fora da idade, é que a Lena, ela foi convidada pelo Ronald Hard, que é o pai do deputado estadual, né? Como é o nome dele? Leonardo Hard, o pai é o Ronald Hard. Tá, é isso. E aí é que a velhice chega uma hora que a gente começa a esquecer as coisas, mas é isso. E aí o Ronald Hard me convidou para fazer assistência de direção do espetáculo que a Helena ia dirigir. Não foi a Helena que me convidou. Foi a produção que, no caso, ele fazia, né? E eu disse, ai, meu Deus, como que vai ser? O espetáculo é Dom Chicote Mula Manca e seu criado Sancho Panza, do Oscar Von Pfuhl, que é uma adaptação brasileira, né, do Dom Chicote. Isso foi nos anos 75, se eu não me engano, né, Ju? É. Eu estava quase me formando no DAD. E o que eu fazia? Ela pediu para mim, bem profissional, para mim pegar os atores e improvisar as cenas. E eu fazia. Eu improvisava e dava para ela limpava, botava fora. Era isso que ela fazia, né? Era bem profissional, não tinha nada... Eu não conversava com ela, assim... Eu não me lembro disso. Provavelmente, talvez ela me chamasse de vez em quando, acho que sim. Mas o que ficou mais marcado para mim é que eu trabalhava horrores. Ela me botou no batente. Mas eu não achei ruim, né? Tudo bem. Tá. O que eu aprendi com ela nesse espetáculo? É um espetáculo para criança, né? Aliás, infanto-juvenil mais, assim, né? Ela me ensinou que a gente não deve infantilizar as crianças. Isso eu aprendi. Né? Depois, mais tarde que eu fui entender, a ficha vai cair bem mais tarde. Tudo comigo a ficha cai bem depois. Né? Mas isso foi muito importante, porque há uma tendência, né, muito forte e que é muito fácil, né, de mimetizar, de achar que a criança é isso, mas não é, né? E daí cai num mimetismo bem infantilizado, pequeno, né? Banal, né? Isso é outra coisa, a Helena fugia de tudo que era banal, né? Condenava a banalidade. Eu via quando ela escolhia as cenas, assim, o que caía no vulgar, ela cai fora, né? Tá. Outra coisa, a minha relação com ela, parece que as pessoas pensam assim, porque a Helena fez Lecoq. Não, eu não fiz Lecoq por causa da Helena. Eu era tão desligada que eu nem sabia que a Helena tinha feito Lecoq. Eu não sabia. Eu fui saber depois. Eu fui fazer o Lecoq quando eu estava em Paris e o Faleiro, José Ronaldo Faleiro, que morava lá na época, eu estava fazendo mestrado, eu estava numa bad terrível, assim, achando saco cheio. Eu disse, Faleiro, eu preciso fazer uma prática, eu estou ficando louca. Ele disse, tenta o Lecoq. Eu disse, mas eu não vou passar, porque eu já sabia da fama, né? Eu disse, não, tenta, se não passar, não passou. Tá, fiz, tentei, passei, fiquei, fiz. E para mim foi muito importante, sim, foi.
eu tenho uma influência muito forte dele, né, nos meus trabalhos, na minha maneira de pensar, mas eu acho que antes do Lecoq, o CAD foi muito importante também, né? Eu estava pensando, tu é filha de quem, né? Aquilo que o Grotowski, né, fala no artigo, tu é filho de quem? A gente é filho de alguém, né? Então, eu sou filha da Lena, né? Eu sou filha de todos os meus professores na época no CAD, né? Do Luiz Paulo, da Graça. A Irene não me deu aula na época, né? A Irene me deu aula no cursinho pré-vestibular para entrar no DAD, no CAD, na época que tinha prova específica. E eu achava a Irene o máximo, eu adorava a Irene, eu achava, mas que mulher, que maravilha. Adorava o que ela fazia, eu achava bem legal. E o que eu guardo dela? Eu guardo dela uma fala que ela falou. Ela estava dando uma entrevista, aí ela tinha dado uma entrevista, ela estava comentando, né, assim, rindo, né, do jornalista, dizendo, o jornalista perguntou, o que é o teatro para ti? Aí eu respondi, o teatro é como um bife, que é tão importante quanto comer, mas enfim. Tá, mas aí eu vou falar, espera um pouquinho, falta uma coisa. Já estou acabando. A Lena. A influência da Lena tem tudo o que a gente falou mais um pouco, né? Eu acho que teatro de grupo, teatro físico, jogo, né? Estilos. É tanta coisa. E na real, ela não, na época, nos anos 70, eu não vi estilos, mas eu vi trabalho de grupo, eu vi trabalho, muito jogo, muita improvisação, e principalmente essas aulas que eu falei para vocês, que para mim me marcaram muito, né? Eu acho que é isso, gente, sabe? Acabou o meu rascunho. Eu fiquei lembrando da nossa reunião de preparação do seminário, que a gente falou bastante disso, né, das professoras que na sala de aula se formam diretoras, porque na escola, por exemplo, vai ter que fazer. Claro. E como é legal, assim, para mim, como aluna da Inês, ter sido aluna da Inês, ouvir a experiência dela enquanto aluna também, e esses atravessamentos. Enfim, eu também bem feliz e emocionada, mas já vou passar a Patrícia. Para ouvir mais experiências de professoras com professoras. Então, olá, boa tarde, obrigado pelo convite, gurias. A Ju estava há tempos tentando me convidar e eu disse que da Maria Helena eu não podia falar, porque eu tive um mês de aula com ela. Ela estava de licença, depois ela se aposentou, não sei. Então não tem essa relação, mas quando fosse para falar da Irene, que me chamasse. Sim, a Juliana me chamou nesse momento e eu vim para falar da Irene. E eu super parabenizo esse projeto. Tem uma coisa muito importante, muito bonita. Espero que continue escrevendo o livro das outras também. Agora tem que fazer isso. Que é isso de falar da memória, das nossas memórias, das nossas histórias. A gente sabe que a gente tem essa questão de não lembrar, muitas vezes, né? Estou falando em Porto Alegre, no DAD, no Teatro Gaúcho, brasileiro, talvez, né, em muitas instâncias, o quanto é difícil, o quanto tudo não colabora para a gente lembrar. Né? Lembrar dessas histórias que nos fazem e que continuam sendo feitas. Quando tu fala isso, Sil, que foi tua professora, e aí eu sinto isso todo o tempo eu sendo professora do DAD, né? Que a Irene está em mim. Está, né? Então a Irene continua no DAD, com certeza, assim, nas minhas aulas, na minha ação pedagógica e artística, eu cada vez que vou envelhecendo e vou entendendo e percebendo mais o quanto
ela continua, né, em mim parece que eu sou possuída, talvez, mas eu me sinto, já falei com a Mirna também um pouco, é um pouco de um legado, assim, de herdar uma série de coisas. E acho isso muito bonito, ou seja, eu tenho o maior prazer em perceber as ressonâncias através dos tempos, dos corpos. Isso aqui eu escrevi em 2021, que é um artigo falando justamente, eu não vou ler o artigo, tá, gente, não se preocupe, mas é um artigo falando sobre essas, entre nós, breves memórias sobre o que aprendemos e inventamos juntas na academia e na arte, falando dessa perspectiva de mulheres fazendo histórias, fazendo arte juntas, né? E tem... eu vou ler só um pedaço do resumo. Esse trabalho, então, reflete sobre encontro entre mulheres, mas de óculos é mais fácil, parece um pouco. De diferentes gerações na universidade, mais especificamente no DAD e no PPGAC da URGS, como fio que entretece a constituição de saberes no campo das artes cênicas em Porto Alegre. A reflexão se dá a partir de algumas experiências e encontros da autora, que sou eu, em diferentes momentos de sua trajetória, desde os anos 90 até o presente, como aluna, professora e artista, em uma narrativa que assume sua dimensão subjetiva e experiencial, em diálogo com práticas cênicas, biográficas e noções feministas que afirmam a possibilidade do conhecimento sensível e compartilhado. Mais do que feitos individuais, destaque-se a importância do encontro entre artistas como espaço que possibilita aprendizagens conjuntas e invenções dialógicas, pois que nos fazemos e fazemos a cena e o mundo em relação entre nós, que é o que a gente está fazendo aqui agora também. Esses pequenos fazeres que vão nos fazendo, nos compõem e nos constroem. Então, eu fui aluna da Irene no meu período, né, no DAD, que foi de 1991 a 1995, ela foi minha professora de direção. Era diferente o currículo naquele momento, que não tinha isso de fazer aula junto, esse ateliê de composição e montagem, que eu não vou explicar agora, mas que vários aqui entenderão, que é alunos de direção e atuação junto, enfim. A gente tinha direção 2, 3, 4, 5 e 6, que os alunos de direção faziam só os de direção, e tu saía a procurar convidar pessoas. Quer fazer uma peça de direção 3? Aí a pessoa dizia assim, não, tu formava, né, os alunos de direção saíam atrás das pessoas, enfim, para compor os elencos, e a gente ensaiava, eu ensaiava horrores como eu ensaiava, e continuo ensaiando. E eu tive direção 2, então, a única matriculada era eu, e aquilo é uma experiência importante na minha vida, porque eu tive, então, o privilégio de estar várias tardes conversando, eu e a Irene, ali na Alziro, e também de fazer algumas aulas práticas aí com pessoas convidadas, assim, por exemplo, de marcação e espacialidade, que é algo que eu continuo muito trazendo, né, pessoal que já foi meu aluno, gente espacializa, dirigia uma composição de corpos no tempo e no espaço, e isso é ferramenta, a questão do ofício, da ferramenta. Essa palavra marcação parece uma coisa careta, eu falo espacialidade para se entender, mas é um modo de inventar a cena, é fundamental, é espaço, tempo e corpo, né? E a Irene chamava muito atenção disso, ou seja, eu não sei, a Irene foi a única pessoa com quem eu tive aula de espacialidade, objetivamente sobre isso, que eu faço e desenvolvo em exercícios em aula. Né? Acho que eu não tive outros. Sobre perceber isso como ofício. A ideia do ofício da direção, acho que ela despertou bastante em mim, assim, despertou conhecimentos, entender, né, a artesania da direção, estar atento para isso. Que eu dentro do estilo que fosse. Acho que tinha uma coisa da Irene também, que não era uma condução de uma proposta específica, tinha uma abertura para o que fosse, comigo pelo menos, e também sendo muito crítica, tá? Também, tanto que a Irene foi fundamental aí nessa minha formação na direção no DAD, nas primeiras experiências, mas o trabalho final ela não quis orientar, ela ficou brava.
e disse, não vou orientar, isso é direção coletiva. Eu disse, não é, porque era cabaré optoatônico, se chamava, no salão de festas da URGS, esse trabalho em 1995. Era eu, Ramiro Silveira, Liliane Vieira, 3 diretores, cada um dirigia a sua ceninha separadamente, e aí a gente apresentava nesse grande cabaré com 35 alunos e alunas do DAD, porque a pessoa tem mania de fazer umas coisas assim, eu vejo que o meu trabalho de graduação continua ressonando em mim, parece, e às vezes eu digo, não digo, a gente tenha sempre a mesma pesquisa a vida inteira, ela vai se transformando e a gente nunca aprende. Essa é a história do meu pai, porque a gente vai reaprendendo outras coisas, né? Então, aquilo ela não quis e ficou brava. Eu acho que isso tinha tudo a ver com a Irene, ficar brava e não querer, e ao mesmo tempo eu fui fazer o que eu achava que eu queria fazer, o que tinha que fazer. O Luiz Paulo orientou. Ou seja, essa possibilidade da dissidência, da fricção, da irreverência sempre teve presente na Irene, da espacialidade. Em 2018, nesse encontro que a Gisela Ibete fez no DAD, que estava a Marilena, foi a Irene também. E foi, eu acho que foi a última vez que eu vi a Irene, não sei. E a Irene, estava a Gisela convidou todos os professores do DAD, né? Estava sentado numa roda. A Irene foi buscar um café lá. É maravilhoso. É óbvio que ela sabe que ela estava fazendo uma coisa que sempre que alguém passa em cena assim, ó, vai passar assim de criatura, aparece muito mais fazendo isso. Mas assim, é óbvio que ela sabia o que estava fazendo. Ela estava debochando, como ela era uma mulher muito debochada, muito divertida, muito irreverente. Eu também sou, não tão divertida, mas debochada assim. E, eu não acho que isso eu herdei da Irene, a minha mãe também é assim, tanta gente é assim, tanta mulher é assim. Eu acho que tem um encontro aí, nesse deboche, também como uma prática de construção de conhecimento, que para mim, nessa relação com a Irene, nunca foi como algo distante da gente, o que a gente não pode pegar, incorporar e brincar, e às vezes rasgar e atirar no chão. Então, tem um rigor, eu acho, digamos, nessa experiência que eu tive pedagógica e artística com ela, porque esse é um lugar importante também, quando vocês estão falando, gurias, e quando assim, é de professores com uma ação artística, com uma atuação artística muito forte na cidade, no estado, no país. Né? Então, não é professor artista no sentido que eu dou a minha aula como artista, mas são pessoas artistas, são pessoas professoras. E o meu ser professora, eu sou professora de direção teatral no DAD, como a Irene era professora de direção teatral no DAD e diretora na cidade. Eu também sou diretora, aliás, estou estreando o espetáculo na semana que vem, vão ver A Vingança em um Jardim Selvagem, Histórias de Mulheres, tá? Mas vão ver, não é brincadeira. Então, e aí eu já me esqueci. Isso. O jeito que eu sou professora como uma diretora, de alguma maneira. Essa experiência está incrustada em mim, não tem como separar. Agora eu vou ser professora, agora eu vou falar, ou agora eu vou ser produtora. Das várias coisas que eu faço no teatro, que a Silvana falou ali até, e organizar seminário, e ser produtora e gestora, e outras coisas, e escrever texto, enfim, eu faço várias coisas mesmo. Mas tem um lugar da onde a gente está, aonde a gente parte, né, e volta, que é o da direção. Eu acho que eu produzo como uma diretora, eu escrevo como uma diretora, eu dou aula como uma diretora. E tudo isso se mistura. E eu acho que a gente vai continuando, sim, uma história do teatro em Porto Alegre, história de mulheres diretoras em Porto Alegre, que vieram antes de nós e que eu sinto que continuam acontecendo através de mim e que chegam, de alguma maneira, nas alunas. Então, sempre que eu penso na Irene, ou se eu penso que professora de direção eu sou, eu falo da Irene, né, gente, nas aulas. Não sei, falo ele que está falando, né? Vem e eu digo exemplos, eu gosto, eu acho que é importante a gente lembrar.
é isso do óbvio, é sempre esse óbvio que a gente está falando, que a memória é fundamental para a gente inventar o futuro, para a gente entender o presente, mas a gente sempre esquece. Então, às vezes, tu estava falando, né? Já se falava disso naquele tempo, e tudo bem, a gente continua reinventando as coisas, mas a gente não pode inventar a roda, porque ela já foi inventada, né? Então, tem muitas histórias, e mesmo vocês falando da Marilena, que eu não tive muita história, mas eu estava lá pensando de várias histórias que eu ouvi, da vez que eu tive aula com ela e que ela disse, não faz isso, e eu, da minha rebeldia, porque eu sempre fui rebelde porque o mundo quis assim, né? Histórias que eu vou ouvindo de colegas, de amigos, de amigas, que continuam sendo parte do que se faz hoje na cidade. Tem também, eu falaria da Irene, como diretora, né? Eu não trabalhei no Teatro Vivo, eu acho que quando o Teatro Vivo, não sei, a Mirna, eu não vim aqui dizer a história da Irene Brits, que essa tu faz, o Teatro Vivo, quando eu entrei no DAD em 91, teve uma montagem do Teatro Vivo, que foi aquela que fez parte da pesquisa, Um Homem é um Homem, né? Teve um hiato, como que não foi? Não, quando eu entrei, eu disse durante o nesse período eu na formação. Tá certa, Mirna, mas eu não... Tá, isso aí. Durante a formação, que foi que a Irene colocou como parte da pesquisa. Naquele tempo, na década de 90, não tinha muita pesquisa na universidade, pelo menos nos cursos de artes. Não tinha, não era uma prática. Inclusive, vários de nós professores não tinham doutorado, essas, por exemplo. Né? Agora na universidade isso assim, tem que ter, mudou muito em muitos aspectos o que é a Universidade de Artes Cênicas hoje no Brasil. Mas eu fui bolsista da Irene eu acho que só tinha essa pesquisa, talvez da Mirna também. Não, tu foi depois, né? Anterior, né? De 86 mas não 91, 92. Mas como tinha pouco, nesse momento, que foi em 94, não tinha mais a do Irion, só tinha essa E era difícil, né? Tanto que teve lá, quando eu entrei, já não tinha do Irion e tal. Então, acho que foi a primeira do Irion, deve ter sido a primeira, né, institucionalizada, assim, com bolsa do CNPq e tal. Com bolsa. Quem? Que era Não, o pessoal está dizendo dos Paulo. Mas que eu lembro com bolsa, grupo de pesquisa. Todo mundo faz pesquisa, né? Mas não tinha tanta pesquisa. Todo mundo faz pesquisa. Não, pesquisa institucional na universidade era mais rara naquele tempo. Sim, teve total. Teve pouquíssimo, não tinha como ter, que vários professores têm, era outro momento mesmo. Não, mas essa pesquisa da Irene estava relacionada a esse espetáculo que ela estava fazendo e apresentou no Teatro Renascença, diferente como o Irion fazia, que era o grupo de pesquisa, o Inês, que eu fui bolsista, que era pensando sobre direção teatral. Não tinha muita bolsa, que é legal, né? Não, a gente é mais uma experiência dessa trajetória. Não, eu não dividi. Era só minha, essa bolsa. Trabalhei. É mais uma experiência que está ligado a esse momento histórico, a Irene Brits, e tem algo que ressoa em mim. Essas coisas que ressoam na gente, às vezes a gente não sabe e não lembra. Quando eu fui, um espetáculo que eu dirigi em 2006, Sonho de uma Noite de Verão, acho que foi o segundo da Companhia Rústica. Aliás, Companhia Rústica, por que se inventou esse nome? Eu, no caso. Tem a ver com o Teatro Rústico do Peter Brook. Por que eu li esse livro, Espaço Vazio, do Peter Brook? Porque a Irene me obrigou a ler. Não, foi a bibliografia que fazia uma resenha lá em 1992. E aí a ideia foi 12 anos depois de colocar a Companhia Rústica. E nem entendi muito bem porque essa ressonância que a gente, talvez envelhecendo, a gente vai percebendo. Então, em 2006, Sonho de uma Noite de Verão, um espetáculo que eu dirigi, que estreou no Depósito de Teatro, que era na Benjamin Constant, eu tive a ideia de dar vinho na entrada, né? Essa coisa da cachaçinha, da vinho, gosto muito. Tenho feito, algumas pessoas talvez foram ver o espetáculo, sabem que isso acontece. Bom, desde a abertura da zona, não, porque aí se vende, tem que pagar o aluguel, mas a ideia dessa experiência social, da cena, de o teatro ser um acontecimento, um teatro que seja vida, né? Que esteja integrado à vida.
isso tem a ver com a Irene também, com a sua irreverência e desse teatro popular que se misture, que converse com muitas pessoas. Tem a ver do que eu entendo da Irene, porque eu olho a Mirna e às vezes pergunto, né, Mirna, ela está ali. Tem eu acho que também desde o nosso encontro no DAD tinha uma coisa assim, a Irene, né, tinha um ponto em comum, e depois ela se aposentou, terrível isso, mas me abandonou. Né? Que, enfim, tinha isso de servir vinho, já estou viajando, de servir vinho ou cachaça em espetáculo. Achei que eu tive uma brilhante ideia. Depois que eu me dei conta, pensando, 1988, Marragônia, eu fui assistir, eu era uma adolescente e saía sozinha assistir teatro, eu ainda não fazia idade, eu fazia teatro, mas em outros lugares, em Canoas, no momento, naquele momento. Saio sozinha para o Instituto Goethe para assistir Marragônia. Eu me lembro tão bem daquele... Tu ia entrando, lembra? Tinha, quem lembra, as espoletas, tu ia entrando, tchá, 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 no corredor do Goethe, e te dava uma cachaçinha na entrada, que não deviam ter me dado, porque eu era bem menor. Eu devia ter uns 15 anos, mas me deram. Era uma delícia aquela cachaçinha. E era música ao vivo, e era um elenco grande em cena, e era algo vivo, com muito movimento. Claro que eu não me lembro de tudo, né? Mas me pareceu uma festa, né? E acho que eu levo que também como... Aí não é da Irene professora, é da Irene artista, que está misturado com ela professora, que isso continua, evidentemente, ressoando em mim. Um amor por essa ideia do teatro como experiência de vida, pelo encontro, pela festa, pela cachaçinha, pela irreverência... E isso, pelas coisas que a aula, que a docência e que esse fazer que nos faz podem ser. E acho que são importantes e se espalham às vezes, com todas as tristezas que a gente tem, tá? E restrições, mas se espalham. Assim, saúdo Irene, saúdo Maria Helena Lopes e a monte de mulher diretora que tem nessa cidade. E vamos ver a minha peça. É isso. Olha, eu falei às alunas, né? Muito obrigada, gurias. Eu acho que a Patrícia trouxe uma coisa que eu e a Sil também estávamos conversando quando a gente convidou essa mesa, as gurias, dessa característica que são diretoras, professoras e pesquisadoras, né? E exatamente o que a Irene e a Maria Helena eram também. Então, como a gente vai encontrando, né, coincidências que não são tão coincidências assim, que esse fazer tá todo muito misturado. Ligado. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. A gente tem uns 25, 30 minutos. Depois a gente vai fazer aí um intervalinho de 15 minutos e voltamos aí com a segunda mesa. Quem quer começar? Estou pensando. Bom, boa tarde então a todos, a todas e a todos. Meu nome é Ana Carolina, sou da área de História, mais especificamente da História do Tempo Presente, e faço doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em Florianópolis, e a minha pesquisa é sobre a atriz Fernanda Montenegro, né? Eu parto da perspectiva historiográfica, mas pensando a construção autobiográfica da Fernanda Montenegro ao longo do tempo, né? Então, nesses últimos anos de pesquisa, eu estou no último ano, eu tenho estabelecido um diálogo muito constante assim, com outras áreas, né, principalmente com as artes cênicas. E então foi por isso também que eu vim participar do evento. Eu quero parabenizar a mesa, foi muito legal ouvir as experiências das professoras, né? E a minha pergunta é, enfim, direcionada a todas, na verdade, né, sobre qual é o lugar que a história das mulheres, né, nas artes cênicas, seja em Porto Alegre ou pensando, né, no Brasil, de modo geral, ocupa dentro do campo das artes cênicas, né? Porque eu tenho visto que dentro do campo da história, as mulheres diretoras, atrizes, ainda são bastante negligenciadas dentro do discurso historiográfico, né? As pesquisas biográficas dentro da área de história, elas são muito direcionadas a homens, né? A homens políticos e intelectuais, em alguma medida
artistas, mas as mulheres ainda ficam muito silenciadas, né, dentro dessas pesquisas. Para vocês terem uma noção do levantamento que eu fiz desde o início do meu doutorado em 2022, a gente pode dizer que existem 3 ou 4 grandes estudos que se dedicaram às trajetórias e biografias específicas de atores e atrizes, né, feitas por historiadores. Então, aí existe uma lacuna muito grande ainda dentro do campo da história, né, e eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês. Qual é o lugar, né, das mulheres, né, dentro do campo das artes cênicas e tal, porque é um diálogo que eu realmente gostaria de fazer de uma forma mais próxima, né. E é isso, obrigada. Eu acho que tem muita gente pensando nisso no momento do Brasil, muita gente, tá? A Juliana está aqui, e te indicar a tese da Yassanã Martins, produzida no PPGAC, que é a História de Mulheres de Teatro em Porto Alegre. É bem bonita, tem entrevistas, assim, vai fazendo essa história costurada com entrevistas que ela fez com mulheres da iluminação, da direção e da atuação. São várias, né? E foi publicada, agora me esqueci quando é que foi publicado? Foi 2023, foi? 2023. Tá? Dá uma olhada, eu acho que ajuda e que dá links para outras pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido também. Ó, era só isso que eu ia falar, só uma ideia. Não pode, não. Eu também sou da história, né, do teatro da história, mas tenho a mesma inquietação que tu, porque realmente há muitos poucos trabalhos, né, tem vários, mas é que a gente pensando no que tem de história para registrar realmente é limitado, né. E só comentar com vocês, né, para tu ter um exemplo, né, um grande jornal aqui da cidade comentou que não era uma pauta muito interessante para estar numa capa, né, de jornal, assim. Então, só para vocês terem... Oi? Sim, a gente comentou o projeto no Teatro da História, Maria Helena Lopes, o seminário Mulheres na Direção, não tinha um apelo, né, forte para ganhar um grande espaço no jornal, né? Então, quer dizer que uma das nossas referências da direção, né, pioneira em 1967, 3 décadas, né, de ensino dentro do Departamento de Arte Dramática, premiadíssima, né, conseguiu furar também a bolha com o teatro, levando o trabalho para o Brasil inteiro, sendo referência, né, também em linguagem dentro da academia, de trazer. Isso não parece que não é o suficiente, parece que não é relevante, porque, né, não interessa ao grande público. Então, só para tu ter uma noção. O comentário da Gese antes, né? Isso aqui é do tempo que o teatro era relevante. E aí, só fazer mais uma partilha, que a gente foi acompanhando as inscrições. Em algum momento eu falei, Ju, quando a gente for divulgar, eu acho que a gente precisa enfatizar que o seminário Mulheres na Direção é para mulheres, é para homens, para pessoas não binárias, porque assim, eu tô achando que os rapazes não estão entendendo que eles podem estar aqui. Não vou elogiar os que estão, mas que bom que estão. Próxima pergunta. Boa tarde a todos e todas, todos. Primeiro dizer que eu estou muito emocionado de estar aqui. A minha caminhada na dança, e eu participei profundamente dessa cena artística, principalmente a partir de 82, e em 89 eu fui embora para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, sempre se tem aquele mito de São Paulo. E eu senti muita falta de diretoras mulheres em São Paulo, de produções de espetáculos de diretoras mulheres, e senti muita falta da qualidade do teatro gaúcho. E eu percebi, naquele momento, que Porto Alegre e que Rio Grande do Sul são muito foda nessa produção de teatro e muito foda em relação ao quanto as mulheres eram protagonistas desse espaço aqui. Então, de certa forma, o que eu faço aqui é um depoimento a partir dessa experiência, mas quero dizer que a Lena e a Irene, e aí queria de vocês que participaram, que viveram essas experiências,
o quanto elas foram inspiradoras e porque eu voltei depois em 2008 para cá. O quanto nesse período vocês viram de novas diretoras, de novas produções inspiradas por essas mulheres tão maravilhosas. Quer falar? Ninguém quer falar, eu falo. Então, vou depois... eu não sei o quanto as inspirações... Para mim, as inspirações não são diretas, né? Elas são essas ressonâncias que, às vezes, a gente nem percebe. Então, eu acho que grande parte da produção... E Porto Alegre é uma cidade... Boa essa frase, viu? Saiu assim. É uma cidade cheia de mulheres diretoras. Tem essa tradição marcada aí, Irene Brits e Maria Helena Lopes, as duas estando no DAD num período e dirigindo num período, né, concomitante, assim, ocupando a cena. Eu fico pensando quanto continuam na cena isso, através de nós que também somos professores, aí que vai tendo. Aí tem uma coisa que eu esqueci de falar. Em 2014, eu dirigi uma cena para o Açorianos, a pedido do Breno Ketzer, que era uma homenagem a Irene Brits. Obrigado, Breno Ketzer, porque foi uma possibilidade de agradecer, assim, em vida ali, naquele momento. A Mirna estava na cena, e aí tinham 7 alunas de direção que eu convidei. Tinha uma que era de atuação, que eram minhas alunas naquele momento, não todas no mesmo semestre, mas estavam todas fazendo direção. Vocês lembram? Bom, tu fez a cena, tu lembra? Tu estava lá, tu estava lá. Então, mulheres diretoras. E isso, aquela reunião, aquilo que aconteceu em 2014, né, que congregou quem tinha trabalhado com a Irene, estava a Mirna Spritzer e a Denise Barella em cena, a Simone Haslan no piano, mas a Simone Haslan estava pela Serra. E essas 7 alunas que, enfim, é isso, continua na cena. Eu acho que não é uma inspiração direta, assim, de citar, até porque o teatro tem isso tão vivo e morre, ou seja, a gente não tem nenhum espetáculo na mão. Ver vídeo de espetáculo é muito triste. E assim, eu acho que o modo que eu dirijo tem muito a ver com vários aspectos da direção da Irene, que está dos meus espetáculos, por exemplo, e que terá a ver com outros, né? Era isso. Toma. Eu acho que em todos os espetáculos que a gente faz, né, Geise, Patrícia e eu acho que aparece, sabe? Eu não sei explicar como, mas o trabalho físico, o jogo, o trabalho de grupo, sabe? Trabalho coletivo. Isso, e na época que eu vivi lá, anos 70, eram grupos que trabalhavam, né? Cada grupo, assim, hoje em dia, por exemplo, tem os grupos, mas os atores, eles participam de vários grupos. Na época, nesse período que eu trabalhei, 70, 80, os grupos eram os grupos, não tinha, Maria Helena tinha o dela, a Irene o dela, e outros, a Luiz Arthur o dele, né? E outros. Então, isso reforçava muito o coletivo, né? E isso a gente vê um pouco no trabalho que a gente faz, por exemplo, entre outros, né? Entre outros. Isso é uma marca, por exemplo, né? Do coletivo, de tentar ainda resgatar isso, que é muito importante, né? Eu acho importante. Esse trabalho coletivo, ele dá uma força para a cena. Tu percebe na cena quando o trabalho é coletivo ou não, tu percebe. Tem uma identidade, né? Tem uma linguagem, uma identidade. Porque o coletivo faz pesquisa de linguagem, necessariamente, né? Em todo espetáculo. Então, isso eu acho que é uma grande marca, assim, não sei, minha opinião, né? Sei que tu quer falar, Geise. Eu jamais me colocaria como... os meus espetáculos são próximos aos espetáculos do teatro. Não são mesmo assim. Mas tudo que eu vivenciei, eu falo principalmente em termos de linguagem, né? Acho que o teatro tinha uma outra linguagem do que eu faço. Mas está em mim como professora, isso tudo que as gurias falaram. E, além da gente, tem outras, por exemplo, tem a Daniela Carmona, é uma diretora daqui também,
que está no Rio de Janeiro, que também foi aluna da Lena, que também participou, foi aluna da Irene e tal, no DAD. Então, tem a nova geração que perpassa, né? Isso tudo vem, elas estão aqui atrás, né? Eu estou no meio, e a Bogart, eu acho que fala, né, que tem que subir nos ombros dos outros para poder, né, olhar para trás, né? Olhar para trás e ver que a gente é fruto de muitas coisas que já se fizeram. E os nossos alunos e alunas vão também estar contaminados por tudo que a gente viveu. É isso. Eu só queria... isso. Eu só queria retomar um pouco como é o teu nome lá do doutorado? Oi? Ana Carolina. Não queria falar da história, eu queria falar só da dificuldade. Não. A gente penou um pouco, assim, porque na hora de montar um espetáculo no teatro, os técnicos, às vezes eles não falam com a gente antes, né? Agora, se ele não falar comigo, eu vou virar as costas, mandar ele embora e pronto. Mas eu, quando mais jovem, não era fácil. Eu viajei com uma ópera que era basicamente homens, uma orquestra de homens, e um caminhão com técnicos. Eles não falavam comigo. Eles falavam com o maestro, com o Cunha. Então, tem sempre isso, né? Eu acho que todo mundo vivenciou um pouco isso. Não, eu me lembrei de uma coisa, não sei se tem a ver. Quando o espetáculo que eu fiz ganhou um prêmio, né, com os alunos, aí me chamaram, a vencedora, o vencedor do prêmio, aí abriu a professora. Não é a diretora, é a professora. Eu disse, que saco. Tem uma dificuldade, né, de usar o diretora. Eu falei isso para Sil. Até quando a gente sentou para tomar café, eu falei, Sil, a gente se coloca como organizadora ou coordenadora? Eu nunca vou esquecer que a Sil me disse, se fossem homens, eles não estariam fazendo essa pergunta. Coordenadora. Colocamos assim, né? Agora, voltando à questão dos jornais, desde o falecimento da Marilene, em abril, né, várias notícias, a dramaturga, a atriz, gente, por favor, né, a diretora, né, ela foi também, né, o teatro, né, tinha roteiros originais, tem a questão da dramaturgia, mas, assim, primeiramente, diretora. Sim. E até nos convites, assim, na formação das mesas, assim, né, até a gente conseguir formar, teve mulheres, assim, reconhecidamente com trabalho posto na rua. Mas eu não sei, eu dirigi, mas eu não... Diretora, né? É difícil de assumir E a própria questão historiadora também, né? Vários momentos, assim, a pesquisadora, a gente é pesquisadora, professora, a gente é professora, mas tem uma resistência, né? Não é só com a coisa da diretora, esses postos que são, né, vistos ao longo do postos de liderança, exatamente, postos de chefia. É difícil, sim. E isso de Porto Alegre ter mulheres diretoras é um diferencial. Não tem tanto, né? A gente sempre fala os diretores, tá? E tem diretores, mas os diretores, né? Os grandes diretores do século XX, essa coisa. Direção é um lugar de liderança, sim. E aí é mais difícil ocupar ou ser respeitada. E aí uma mulher assertiva, essa história, uma mulher assertiva é mandona, chata, é insuportável. Um homem no mesmo, fazendo a mesma coisa na mesma posição, ia ser um queridão, né? Então, é uma pessoa decidida, a Tainá fazendo ali assim, né? Também uma pessoa que coordena, que dirige, né? Que está à frente em posição de liderança. É sempre mais difícil, sim, e vai ter sempre mais crítica, porque se tu diz, faz aquilo ali, uma coisa objetiva não é ruim, é feio, é malvada. E eu me lembro, esse espetáculo também,
de 2016, eu me lembro na estreia que um diretor homem veio elogiar, foi um espetáculo, foi bastante, as pessoas gostavam muito, e disse, muito bom, olha, parabéns, nem parece direção de uma mulher, parece direção de um homem. Um diretor conhecido. Hoje em dia eu diria, vai tomar no teu cu, mas hoje, na época eu fiquei assim, sabe quando tu não sabe se estão te elogiando ou te insultando, tu fica meio, tu fica assim. Eu acho que temos tempo para uma última pergunta. É que a gente está gravando, amigo. Eu fui, sou André de Jesus, eu ia perguntar uma pergunta bem objetiva. Eu fui convidado pela diretora Mayura Matos, do Trupe do Trapo, que eu também convido vocês a assistir esse espetáculo Teatro de Rua, que é uma direção de teatro de rua, e é uma jovem diretora que eu fui convidado por ela para vir hoje aqui, estou aqui assistindo esse seminário, acredito que seja de bastante proveito. E também sou assessor de imprensa no festival Caminho de Teatro Periférico, também, convido vocês para assistir também em Porto Alegre, a partir de hoje, lá no Centro Cultural Marlene Medeiros, na Bom Jesus. Eu no primeiro Porto Alegre esse ano, fiz a oficina com a Mariana Lopes. De manhã, 8 dias, 10 dias com ela de manhã, e de tarde com a Mira Haddad. Eram 2 turnos, direto. E essa pergunta que eu queria fazer sobre ela. Qual era a dimensão estética e de treinamento e de liderança da Mariana Lopes? Porque todos os grandes artistas e atores estavam nessa oficina. Muito compenetrados, muito enganjados, muito motivados pela essa liderança dessa mulher, que eu não conhecia, então era um jovem ator, não sabia. Estava ali pelo um projeto social público que me sugeriram fazer essa oficina com essa professora. Depois acabei lendo essas publicações de teatro, a referência era a Olga Reverbel, né, como educadora, mas a Mariana Lopes, como diretora, era a referência na época. Eu queria perguntar para vocês, que são seguidoras dessa mulher, dessa diretora, qual era a proposta estética dela de teatro? O que ela induzia no ator para como uma forma de expressão da linguagem como importante, como definitora, como o que ela acredita como arte, como artista, né? Da onde esse artista da Mariana Lopes tinha que chegar para ela ficar feliz e satisfeita da sua pesquisa? Porque para mim era muito impactante, era muito forte, eu saía muito mexido de manhã e depois ia de tarde dançar com a Mira Haddad, carnaval, mas sempre ficava sempre preso nessa oficina de manhã, depois voltava no outro dia e continuei. E aí na parada livre ela passou por mim, né? E, assim, na parada livre do Mira Haddad, do Porto Alegre em Cena, que abriu o Porto Alegre, ela passou por mim e disse, mas esse menino aqui é tão tímido e tá pelado na rua. Na minha oficina ele é tão tímido, tão contraído e tá aqui pelado, sem roupa, nu, na rua. A parada passou por ela estava lá na parada, participando do Porto Alegre em Cena. Não sei responder. Eu acho que é o que ela queria com o ator. Acho que o Sérgio poderia te responder isso muito mais do que eu, porque o Sérgio, né, tudo bem, sou eu que estou aqui, mas eu participei nos últimos espetáculos da Lena, que eu acho que tem uma outra linguagem dos espetáculos que ela fez antes, né? Os Reis Vagabundos, o Império da Cobiça, a Crônica de uma Cidade Pequena. Acho que eles são partituras, eu acho que partituras já entram um pouco mais no teatro físico e depois ela vai trabalhou com texto e depois volta para a experimentação no mercado público. Eu acho que a Lena, assim, alguém falou, a Inês falou que a Lena, a gente nunca sabia o que ela queria. Estava na cabeça dela, entendeu? E a gente ia tentar, ela nunca ela nunca dizia assim, faça isso. Ela nos conduzia para chegar num resultado que ela, na cabeça dela, entendia que era aquilo que era interessante. Que daí tem a ver com isso, jogo, cumplicidade, criatividade, linguagem, corpo, né, ação física, assim, nada de psicologismo, nada de, né, sempre dizia, não psicologiza, sempre pela ação.
ação, 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 e ela, assim, vendo a Lena dirigir, é incrível, assim, e ela tinha um olho, né, um olho muito fundamental para o trabalho do ator. Quando ela dizia que não era, não era. Não era mesmo, assim. A gente via que não era. Eu poderia responder para ele, porque eu achei, posso responder para ele, porque eu achei a sua pergunta, mas precisa a sua pergunta. Eu vou falar de uma Maria Helena antes de todos vocês que falaram aí. A Maria Helena entrou para o CAD, no meu tempo, que a Inês falou, que era CAD, ela entrou como convidada por Gerd Bonheim, que é uma coisa que eu sinto, são parentes, bem parentes, eu sinto uma tristeza que não tem nada no CAD, nada no DAD hoje, nada de história no DAD, não existe história no DAD. Aí, a primeira, eu entrei no DAD em 68, praticamente no mesmo ano que entra Maria Helena. Então ela monta Homem, Variações sobre o tema. Antes de eu saber, antes de eu entrar em cena, antes de eu entrar como aluna, eu entrei como atriz. Eu não posso dizer para vocês assim como é que é o método da Maria Helena, só posso te dizer que ela é uma grande pesquisadora, uma grande mulher. E eu, ao contrário de muitas colegas atrizes minhas, eu nunca tive um medo com a Maria Helena. Eu entendi sempre o que ela falou. Para mim, ela sempre deixou claro, mas eu, desde o primeiro dia que eu entrei na aula com ela, eu entendi tudo. Agora, eu não sei se você queria dizer a professora de interpretação, Nair Miorim Paiva. Aquela era uma assassina. Olha, eu entrei no CAD e tinha 18 anos, eu tenho hoje 79. Eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria, porque eu não sabia nada. Eu era uma provinciana, saída de uma escola normal, mas eu sabia que aquilo era errado. Ficar uma noite inteirinha olhando um navio, Stanislavski, que ia passar um ratinho. Nunca acreditei naquilo, nunca, mas tem uma coisa que eu toda a vida acredito até hoje, que se chama didática. Com objetividade, o que é que o professor está ensinando. E a coisa que aconteceu com a minha geração, que não é de vocês, aconteceu que apareceu uma mulher que se chamou assim porque ela morreu, Viola Spolin, e ela abriu a nossa cabeça. Ela acabou com o professor que sentava e ficava falando da família, do pai, da mãe, da tia, do não sei mais o quê. Então, esta mulher, eu considero, como vocês disseram aí, a minha primeira mestra. Depois eu posso citar Luiz Paulo Vasconcelos, que veio fazer aqui em Porto Alegre a tese de conclusão do curso dele lá no Rio de Janeiro, da escola da Unirio, da qual eu fui professora também na Unirio. Era uma escola viva. O DAD era uma escola viva. Veio a Revolução, eles foram todos caçados, foram embora. A reitoria nos chamou para dizer que ia fechar o DAD e nós dissemos, não vai fechar o DAD, porque nós vamos dar aula uns para os outros. Eu não fui professora, eu fui aluna da Irene Brits, da Maria Luísa Martini, etc, etc, etc. Então, o que eu posso te dizer da Maria Helena Lopes, que é uma mulher pesquisadora, como ela me disse um pouquinho antes dela morrer, quando eu fui na casa dela. Eu não sabia nada, eu vim da dança. Eu fui fazendo curso, e todos esses cursos, Lecoq, toda essa turma aí, tudo ela foi fazendo. E ela foi acrescentando, e ela fez isso com os alunos dela. E outra coisa, não é novidade que as pessoas tinham medo dela, eu não sei porquê. Eu nunca tive medo dela. Eu achava ela assim, espetacular.
E até eu fiquei com medo que ia ficar uma coisa aqui, que ela era um monstro, porque eu vi a Simone, não sei quem é a Simone, não sei cadê a Simone, se ela foi embora, Já a filha foi. dela. E parecia assim que a Maria Helena Lopes era um monstro aqui nessa matéria, nesse trabalho, que é uma homenagem para Maria Helena Lopes. É isso que eu queria dizer. Para mim é uma homenagem. Obrigada, Suzana. A Maria Helena, ela sempre falava nas entrevistas que ela fazia um teatro de experimentação. E uma coisa que eu assim, sempre falei para o Sérgio, que estudando a história do tear, o quanto é incrível, porque o tear faz os Reis Vagabundos, né? A linguagem do clown, que vira referência nacional, assim. Então, assim, foi uma coisa incrível. E aí o próximo espetáculo do grupo não tem absolutamente nada a ver, que é o Crônica da Cidade Pequena. Então, assim, ela poderia ter continuado no mesmo caminho, mas isso não interessava a ela. Ela queria outro desafio, né? Ela vai para uma linguagem realista e fez um sucesso estrondoso, né? No centro do país, em tudo que é lugar aqui. Vamos continuar nessa linguagem? Não. Aí ela vai lá para o bufão. Então, assim, se a gente pegar os 10 espetáculos do teatro, eles sempre vão de uma linguagem, de uma estética para outra, assim, é uma coisa incrível, né? Essa questão. Uma última pergunta eu vou passar para a Nena. É isso, Nena? Não é pergunta, é só acrescentar. Ótimo, porque a gente já está com o tempo finalizado quase. Só para acrescentar assim, a questão da Maria Helena, eu sou cadiana, né? Um pouquinho depois da Suzana. Depois, a Suzana estava. Quando eu entrei no CAD, a Suzana já estava no segundo ano, ou no terceiro. Não me lembro. Mas assim, a Maria Helena, respondendo diretamente a ele, não sei o nome dele, a Maria Helena, eu fiz um espetáculo que a Suzana também fez, porque foi um ano em que eu e o Camilo Bevilacqua, eu não sei se vocês se lembram dele, está nativo aí, o Província nos convidou para fazer Brecht em Câmara e a Maria Helena era diretora. Eu era uma menina, eu tinha o quê? 17 anos, né, eu acho. E a gente foi, e ali, até então, o teatro para mim era era um deslumbramento, sabe? Era magia, era aquilo que escapava do real, me fazia me sentir livre. Eram coisas que eu sentia como uma adolescente, né? Na época a gente era adolescente, né, na cidade. Bom, aí a Maria Helena, eu entrei no elenco e eu digo assim para vocês, a Maria Helena me fez amar minha arte, porque de repente eu descobri que ela tinha é como se diz, a gente nunca sabia o que ela queria, mas ela tinha uma forma de lidar com a pessoa, o ser humano, e isso era tão delicado, tão profundo, que ela conseguia que nós, atores, atrizes, entrássemos naquilo que ela queria mostrar, a história que ela queria contar através da gente. E eu era iniciante, eu não sabia nada, e de repente ela conseguia tirar da gente coisas incríveis. Eu me lembro que a Suzana fez a Chanté. A Suzana era uma atriz, e a Chanté era uma delicadeza, né? Aquela coisa oriental, né? E eu me lembro da diretora, a Maria Helena dirigindo a Suzana, porque ela dirigia mesmo, né? Fazia a gente se aprofundar em tudo. E a Suzana dizia, mas eu não vou conseguir. De repente a Suzana fez uma Chanté. Gente, vocês não têm ideia da maravilha que era. Completamente o oposto daquilo que a Suzana fazia, né? Até então. Né? As coisas que eu vi da Suzana. Mas na escola, né? E comigo foi assim. A partir daquele momento em que eu participei desse espetáculo, que foi lindo, eu tenho muita saudade, né? Porque é difícil a gente ver um Brecht em Câmara, né? Hoje em dia. Desculpe aí, mas é difícil. E a partir daquele momento eu descobri o que era a arte, não só a arte teatral, mas a arte como um todo. E como ela vivia dentro de mim. E como eu tinha que lidar com isso. Tudo isso foi a Maria Helena que me ensinou.
Então, assim, ó, ela não era só uma grande diretora, mas ela era um grande ser humano, né? Que conseguia ler através da gente o que nós éramos como pessoa, né? Então, eu acho que esse é o grande mérito dela, né? Um artista, ele tem que ser, ao meu ver, profundo, sabe? E tem que tentar entender sempre o outro, né? Porque daí ele está se acrescentando também. Bom, é isso. Obrigada, Nena. Ô, Ju, pode falar só uma coisa? Eu queria dizer só uma coisinha disso de continua, não, que muitos atores e atrizes trabalharam com Irene Brits e outros tantos com Maria Helena Lopes, né? E, ao mesmo tempo, na cidade, com espetáculos muito importantes. Aí, hoje, eles brigaram, mas está ali Sérgio Luquen, que estão um em cada ponta. Sérgio Luquen, que trabalhou no teatro muitos anos, Mirna Spritz trabalhou no Teatro Vivo, e eles fazem um espetáculo juntos, isso é bonito, também tem a ver com essa história toda. Terra Sem Mapa, que está em cartaz. Isso, já fiz... Né? É bonita, tá ali os dois. A gente está aqui também com falas de pessoas que viveram essa história, né? A Suzana, a Nena, o Sérgio, a menina que estão assistindo, a Araci que está aqui, o Hamilton, né? Estou vendo a Beta também, que tem uma história linda com a Lena. Numa das entrevistas que eu fiz, eu comecei, na verdade, o meu doutorado foi uma mera desculpa por uma amizade com a Maria Helena, porque eu vi que ali tinha, né? Se grudar naquela mulher era um caminho de aprendizagem infinita. E aí a gente saía para tomar café, para entrevista, que virava um café, né? E aí eu ficava encantada da perspicácia, do olhar atento dela para tudo, para a vida, para as coisas, para os detalhes. E aí eu perguntei, o que te interessa? E ela, o que me interessa, sobretudo, o humano, né? Que eu acho que fecha exatamente com o que tu falou, Nena. Que é isso, essa inquietação diante dos atores, né? Porque a Maria Helena, isso é uma marca muito do trabalho dela, né? Um trabalho de direção com os atores e de mexer nas vísceras, né? Isso incomoda, né? E às vezes desestabiliza, e por isso tem tantas polêmicas também em torno, né? Às vezes da figura dela. Mas, já vou fazer aqui, né, o comercial, no Teatro da História Maria Helena Lopes, né, a gente tem uma tiragem aí de 500 exemplares, 250 vão ser distribuídos, né, para instituições, para professores de teatro, para que, né, as pessoas conheçam mesmo. E aqui vocês têm todos os espetáculos da Helena, tanto quanto da carreira dela de atriz, depois da direção antes do teatro, depois do teatro, um pouco do trabalho pedagógico dela também. Então, né, já fica aí o comercial. Meninas, a gente vai então encerrar. Agradecemos muito. Sil, temos agora às 16 horas uma outra mesa maravilhosa com outras diretoras. Acho que alguém aqui tinha perguntado também, né, das outras que surgem. Acho que, né, nós temos aqui na nossa próxima mesa outras diretoras que estão trazendo aí trabalho mais jovens no teatro, né, mas também nos blocos, né, nas escolas. Então, voltem às 16 horas pontualmente. A gente vai ter um cafezinho aqui na saída, água ali, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada.